O silêncio do deserto naquela manhã parecia segurar um segredo frio, enquanto seus dedos tremiam diante do tabuleiro de Senet, abrindo espaço para decisões que pesavam muito mais do que aquela simples superfície de madeira gasta. Você sentia o peso invisível da história pressionando sua pele, como se os milênios que vieram antes ecoassem na areia ao redor, insistindo que aquele momento não seria esquecido. O ar fresco da madrugada era um respiro tênue antes do calor abrasador que viria, mas agora só restava a quietude, um convite mudo para a longa espera que se estabelecia. Você estava no coração do Egito antigo, sob o céu translúcido que ainda não anunciava o dia de modo irrevogável, seu abrigo envolto pelas paredes de palha seca e pedras que conheciam o toque de inúmeras gerações. Lá fora, as colunas avassaladoras do templo de Karnak se erguiam silenciosas, testemunhas imperturbáveis do ritual que se aproximava. O leve murmúrio distante daquele santuário ancestral se somava ao som quase imperceptível do vento, caminhando como espectro pela areia, empurrando grãos que se acumulavam nas frestas do tabuleiro. Você sentia, em cada poro, que ali o destino se escondia atrás de pequenas peças alinhadas, tão simples às vistas, tão decisivas para a vida. Suas mãos cruziam com hesitação na superfície áspera da madeira. O cheiro de terra úmida da noite fazia companhia ao aroma sutil do papiro e da cera da vela, que piscava ao lado, lançando sombras trêmulas e irregulares. O chão de pedra sob seus pés, duro e quebradiço, parecia reproduzir a textura da tensão que o apertava no peito, enquanto o suor formava um caminho morno sobre a testa suja do orvalho. Você começava a limpar a poeira que se aninhava entre os sulcos do tabuleiro, retirando com cuidado cada grão rebelde que podia infiltrar seu juízo, repetindo o gesto para manter um senso de controle no meio daquele turbilhão interior. As peças, alinhadas novamente, pareciam sussurrar enigmas antigos, hieróglifos cuja simplicidade escondia um juízo severo. Era estranho pensar que aquele medo silencioso do julgamento pelo Senet carregava em si a mesmice do nervosismo que se carrega em reuniões modernas, onde a vida cotidiana escorrega entre e-mails e conversas inaudíveis, enquanto aqui você experimentava, em escala visceral, uma luta muito mais antiga, onde o risco era absoluto e a quietude esmagadora. Você observava a luz pálida do sol nascer, tingindo a areia de um dourado cultivado pela paciência do tempo, enquanto o vento tentava distrair sua mente, espalhando frases vagas feitas de silêncio e promessas invisíveis. Quando você reajustava as peças pela enésima vez, uma pausa longa se instalava, esticando o tempo em segundos dilatados de incerteza, antes que um súbito silêncio baixasse sobre o templo. O murmúrio distante cessou. O vento pareceu congelar no ar quente e o deserto aguardou. Então veio o som inesperado, um chiado sutil, um olhar invisível que parecia cruzar a distância entre você e o tribunal divino à frente, deixando claro que a hora do julgamento se aproximava sem volta. A areia cessou seu movimento, e por um instante quase sagrado, todo o mundo ao seu redor ficou suspenso na expectativa afiada do que viria. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns,
O botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O chiado sutil que atravessou o ar pareceu ressoar dentro de você como uma nota longa e tensa, esticando o momento para além do que costumava considerar suportável. O templo, até então silencioso, pareceu conter o próprio fôlego, e você percebeu cada pequena partícula de poeira suspensa brilhando na luz tênue que começava a se infiltrar pelas frestas do abrigo. O jogo, a espera, a decisão, tudo isso agora se comprimira numa fração que parecia se espichar no tempo, e você, imóvel, só podia sentir os batimentos do próprio coração marcando o ritmo impossível da incerteza. As mãos que tremiam instantes atrás agora repousavam lentamente sobre o tabuleiro, como se o tempo deixasse de correr e você pudesse inspector cada ranhura, cada sulco com uma paciência enfeitiçada. A cera levemente derretida da vela próxima exalava um cheiro quase doce, misturado com a terra úmida. O vento, como um lobo invisível, circulava as areias do deserto, mas ali dentro sentia-se uma bolha rara e frágil, uma prisão feita de expectativas e memórias, que não pertenciam somente ao presente, mas aos milênios antes de você. Você dá um passo até a entrada do abrigo, sentindo o chão frio sob os pés descalços. O contraste entre a dureza da pedra e a maciez do tecido que teceram para as vestes antigas. Lá fora, o ar começava a aquecer e o céu lentamente tingia-se de um azul pálido que prometia o calor implacável do deserto. O murmúrio distante do templo ressurge quase como um sussurro de uma voz ancestral, carregando ecos de orações e rituais. Próprias vozes, mas existiam na forma de pequenas vibrações no ar, como se a própria pedra estivesse contando segredos sem palavras. Você sente o suor começar a acumular na nuca, um lembrete frio da tensão que ainda permeia cada osso do seu corpo. Passos lentos e cuidadosos retornam a você, cada um marcado pelo som suave da sua própria respiração. O tabuleiro de Senet está à sua frente novamente, mas há algo diferente, um detalhe que sua mente hesita em captar de imediato. As peças, ainda alinhadas com cuidado, parecem mais densas, carregadas com o peso dos olhares não vistos que pesam sobre você. O chão ressoa levemente sob seus dedos quando você toca as pedras gastas, e aquele simples ato conecta você a uma linha direta com o passado, com esses ancestrais da areia, seus julgadores silenciosos. Você volta as atenções para o tabuleiro e começa aquele gesto quase mecânico de limpar a areia entre as fendas, com a ponta dos dedos reunindo cada grão irritante, tentando afastar a ansiedade que cresce invisível como nuvem carregada. O tempo estica-se em segundos alongados, cada um fragmentado em minúsculas percepções que se desfiam lentamente. O leve aroma de papiro queimado na vela, a textura ligeiramente áspera da madeira, o murmúrio distante que parece repetir uma canção esquecida. A luz da vela vacila,
projetando sombras que dançam nas paredes, como fantasmas que observa cada seu movimento com uma calma que quase enerva. O cenário ao redor se torna um vasto tapete de pequenos detalhes, as veias da madeira, a poeira que flutua lentamente no ar, o leve toque do tecido que esquenta sua pele. Cada um desses elementos se entrelaça com a respiração rítmica que preenche o ar, uma melodia lenta que você sabe que deve manter. Mais uma vez, as peças são alinhadas, cada uma com seu peso e seu significado. São as letras mudas de um texto invisível que você tenta decifrar pela sensação no toque, pela pressão sutil que exercem contra a palma da mão. Seus olhos percorrem os símbolos desgastados, sentindo o calor do sol crescer lá fora, filtrando-se entre os pilares de pedra que guardam o templo com uma serenidade implacável. Você se detém por um momento apenas para sentir o cheiro do deserto, seco com um toque de capim queimado, e a mineralidade agreste que só o lugar onde o tempo parece dormir pode oferecer. Uma reviravolta lenta toma conta da sua mente, enquanto você percebe a importância daquele instante. Não uma decisão rápida, mas uma longa jornada de paciência e constante vigilância. As peças silenciosas mais eloquentes. Não dizem para onde ir, mas fazem o seu corpo e sua mente sentirem o tremor de cada escolha, o peso do próximo movimento. Você passa os dedos várias vezes pela superfície, e cada toque é uma promessa não dita, um convite a estar atento ao mínimo detalhe do ambiente que até então parecia imóvel. Ao contemplar o horizonte que lentamente se abre para o dia, você percebe o primeiro brilho de vida no espetáculo silencioso desse lugar. Um carrapicho preso na roupa, uma rajada de vento que levanta os cabelos do seu rosto. O som distante de um pássaro, que sabe-se lá como, tem o ousado costume de anunciar um amanhecer no meio do silêncio mortal do deserto. A tensão em seu corpo começa a encontrar pequenas fissuras, espaços por onde o alívio pode entrar, ainda que temporário, como a sombra fugidia de uma árvore longe. Você fecha os olhos um instante e sente o calor do sol tocar seus braços, um conforto incômodo pelas promessas que carrega. O tempo se estende até o próximo passo, um movimento lento e portentoso, onde o mistério não é nas peças em si, mas na reação que o ambiente, o ar, o próprio tempo parece ter a cada decisão sua. A areia repentinamente se move outra vez, agora com uma leve e quase imperceptível ondulação. E o silêncio é quebrado não por voz, mas por algo apenas sugerido, uma vibração no peito que se instala e cresce. Você sente, mais do que ouve, uma presença que observa por trás das colunas, invisível, paciente. Uma pressão que traz consigo a promessa de que o peso da escolha não será uma carga para sempre. Tudo convida a continuar movendo as peças, a continuar o jogo, não por espera de resposta, mas pela necessidade de atravessar o tempo e o espaço que o ligam àquela antiga areia e ao seu destino suspenso, invisível, porém irrefutável. Na quietude que segue, um leve estremecimento veio do chão, uma corrente tênue, como se algo despertasse, não dentro, mas sob suas mãos, sob aquele velho tabuleiro, pronto para revelar o próximo fragmento do caminho. O estremecimento sutil, sob o velho tabuleiro, não desapareceu, permanecendo ali,
como uma vibração tênue que o chamou de volta para a atenção, como um sopro quase inaudível de um mundo além do seu. Você permanece imóvel, sentindo a madeira sob as mãos, as partículas de poeira que dançam vagarosamente no ar, com a lentidão de uma dança ancestral. O sol, agora já um pouco mais alto no céu, lança uma luz quente e difusa que invade o abrigo. Pelas frestas irregulares, desenhando traços claros na parede de palha e destacando o contraste entre sombra e brilho, entre o estático e o imperceptivelmente móvel. Seus dedos percorrem o tabuleiro outra vez, limpando a areia que se acumulou como pequenas lembranças esquecidas. Cada grão que você remove parece trazer à tona não apenas o passado daquela peça, mas o passado de todos os que, como você, encararam aquele jogo, um espelho delicado, carregado de significados silenciosos que se desdobravam lentamente no tempo. A madeira gasta sob a ponta do dedo oferece uma textura áspera, quase viva, como se estivesse respirando pouco a pouco, contando sua própria história com o ritmo pausado do deserto. Na quietude, você percebe que a pressão não vem só da incerteza do jogo, mas do ar carregado que silenciosamente se espessa ao seu redor. A respiração parece mais lenta, como se até o próprio tempo estivesse aceitando o convite para desacelerar, para que cada segundo se alargue e preencha o vazio com detalhes que normalmente passariam despercebidos. O aroma tênue da vela, misturado à terra úmida e ao leve toque de resina, cria um véu olfativo que envolve o corpo e a mente, ajudando a prender seus sentidos naquele instante que parece não querer se apressar. Você sente o tecido de suas vestes roçando suavemente contra a pele, o ar morninho que se instala entre os fios, e nota no pescoço o arrepio discreto que acompanha o despertar para a consciência de que aquele momento é muito mais do que um jogo. O eco distante do templo reaparece, um murmúrio baixo e contínuo, como uma oração muda que envolve o ambiente e vincula você a uma força antiga, quase esquecida. Você tenta decifrar o ritmo daquela canção invisível, buscando nas pulsações do ar a resposta que parece sempre fugir por entre os dedos. Ao seu redor, as sombras ganham vida própria, alongando-se e retraindo-se com a luz que oscila, fazendo as paredes parecerem respirar junto com você. Você percebe o calor do sol espalhando-se pela areia e, por um instante breve, sente uma chispa de conforto naquele toque, uma lembrança fugaz de que mesmo no deserto mais austero, há pequenos lantejos de calor que salvam a alma da solidão e do medo. É nesse momento de trégua que você recolhe a coragem para avançar. Seu corpo devagar se ergue, o chão frio sob seus pés desencadeia uma cadeia de sensações que o conecta firmemente ao presente, ao chão que suporta cada hesitação, cada passo que ainda deve ser dado. Você se aproxima da entrada do abrigo de forma consciente. Tecido macio roçando contra a pele enquanto a luz externa cresce lenta, quase sonolenta. O ar está mais denso, carregado com uma promessa velada, uma mudança lenta que parece se infiltrar não só no ambiente, mas dentro de você. Os sentidos aguçados captam o menor ruído,
o menor movimento que poderia facilmente passar despercebido num momento normal, mas que agora tesa como se fosse voz de uma sentinela antiga. Você sente o coração bater o compasso da espera. Uma música silenciosa que contrasta com o vazio em volta. Um som sutil, quase uma reverberação, chega até você, como se o próprio templo estivesse respirando em sincronia com seu corpo. Você volta seu olhar aos espaços entre as colunas, seguindo a percepção de que há algo a ser notado, algo escondido nas sombras alongadas que caminham com você. Cada pedaço de areia que solta lentamente pela mão carrega o peso de um segredo não revelado. E o ar ao seu redor parece pulsar com uma energia que é ao mesmo tempo inquietante e sedutora. Uma promessa de que o próximo movimento é o que decidirá. Você toca uma peça do tabuleiro, demorando-se a sentir o relevo da madeira que perdeu o brilho, mas não a importância. O ato simples de mover aquela pequena peça através dos sulcos já conhecidos começa a se transformar numa dança silenciosa, um ritual que exige a totalidade de sua concentração, como se cada pequena decisão pudesse alterar o fio tênue que conecta o presente ao passado distante. O vento levanta lentamente uma cortina tênue de areia, envolto em um silêncio que pesa, quase estranhamente pesado, criando um contraste inquietante com a leveza das pequenas partículas que voam. O murmúrio distante do templo parece cessar, e, na brisa que passa silenciosa, você percebe um sussurro, o conselho mudo dos ancestrais que guardam aquele lugar e aquele jogo. Seus olhos se fixam no tabuleiro, atentos a cada movimento, enquanto o sol sobe devagar e se posiciona alto o suficiente para que a luz transforme as sombras em linhas nítidas, marcando um caminho que só você pode seguir. Seu coração acelera com uma calma estranha, um prelúdio para o momento em que a decisão final precisará ser tomada. O calor, uma vez reconfortante, agora é um lembrete constante da jornada que ainda resta, do peso silencioso que repousa em cada peça que toca, dos olhos invisíveis que observam atentos. Enquanto você se prepara para o próximo movimento, uma sensação urgente e inesperada percorre suas veias. Um sussurro de areia que se reacende sob as pontas dos seus dedos, revelando finalmente que o jogo não é apenas um teste, é a última ponte antes de um segredo oculto que está prestes a emergir. O estremecimento que você sentiu sob as mãos demora a desaparecer. Uma ondulação vaga que percorre a madeira e parece se estender para além dela, tocando algo invisível no ar denso do abrigo. Você permanece imóvel, segurando a peça entre os dedos lentamente, enquanto a luz suave do sol, agora mais presente, filtra-se através das frestas, desenhando linhas finas nas paredes ásperas. A poeira que dança vagarosamente no ar acompanha um balé silencioso, cada grão uma pequena partícula flutuando em câmera lenta, enquanto o tempo ao redor parece desacelerar ainda mais. Você retorna a atenção ao tabuleiro desgastado, sentindo com uma delicadeza quase reverente a textura da madeira quente, que retém o calor da luz solar, contrastando com o frescor ainda presente na sombra do abrigo. Seus dedos varrem novamente as fenas, recolhendo grãos de areia que insistem em se esconder, pequenos intrusos carregados do silêncio e da história daquele lugar. Há uma insistência quase palpável na repetição desse gesto,
um ritual imperceptível que abre fissuras no tempo, criando uma ponte entre sua pele e as eras que lhe precedem. O som tênue do deserto atinge seus sentidos de forma vaga e distante, um murmúrio contínuo que parece vir de todos os lados. O farfalhar do vento movimentando a palha seca sob as paredes do abrigo, o suave cricrilar de insetos escondidos e o ocasional pio de um pássaro que pressagia o calor do meio-dia. É um cenário carregado de silêncio ativo, onde até o mais leve som reverbera como um segredo compartilhado com a areia. Você sente o peso desse ambiente envolvente, onde o sagrado e o trivial se entrelaçam em uma dança paciente. Um súbito movimento no canto do seu olho o chama, e você volta o olhar para a entrada do abrigo, onde a sombra que até então protegia o interior começa a recuar, cedendo espaço ao deserto que brilha com um tom dourado intenso. O calor crescente que você sentiu, emergindo lentamente, torna-se palpável, envolvendo suas vestes e a pele exposta com uma suavidade incômoda, um lembrete constante do tempo passageiro e da imensa extensão que aguarda lá fora. Você respira fundo, sentindo o ar seco e pesado enchendo seus pulmões, um sopro que leva consigo as notas amargas da pedra quente e um leve odor de mirra soprando de algum lugar distante. A névoa tênue da manhã foi dissipando-se pouco a pouco, dando lugar a um céu limpo e aberto, imenso como a eternidade que parece contemplá-lo. Seus passos se movem lentos em direção ao limite do abrigo. Cada contato da sola do pé com o solo frio, transmitindo uma sensação de ancoragem firme, apesar da leve tensão que teima em vibrar por entre as veias. A areia, branca e fina, começa a se acumular em pequenas dunas rugosas que se projetam contra as pedras gastas, manchas abstratas que se modificam timidamente com o sopro do vento. Você sente a areia escorrer levemente sob os dedos, enquanto dá o próximo passo, deixando atrás a penumbra reconfortante para enfrentar o vasto vácuo aberto do deserto. A vastidão não é silenciosa. Há nela uma musicalidade sutil, o arrastar lento dos grãos, o eco quase mudo dos seus próprios movimentos e o zumbido distante do calor. Você permite que seus olhos toquem as colunas grandiosas que se erguem ao longe, os monumentos que parecem vigiar a passagem do tempo, impassíveis e eternos. A sombra que projeta sobre a areia cria contrastes agudos, linhas líquidas que se decompõem numa tapeçaria visual cheia de segredos não revelados. Ali, sob a guarda desses pilares imponentes, o ar carrega algo mais pesado do que simples calor. Há uma presença palpável, um peso silencioso acumulado por milênios, que penetra sua pele e se entranha em seus pensamentos. O tabuleiro, levado consigo, repousa agora sobre uma superfície de pedra fria, marcada por pequenas rachaduras e fissuras que contam a história de invernos e verões que passaram. Você o posiciona com um cuidado meticuloso, sentindo a textura da superfície sempre áspera, repleta dos sulcos onde as peças deslizam, como se fossem réplicas do próprio tempo. Seus dedos percorrem mais uma vez as bordas, quase como para gravar de novo sua existência ali, antes de avançar com próximo movimento. O gesto é lento, quase ritualístico. Você desliza suavemente uma peça para frente, notando o arrastar da madeira contra a pedra
que faz um som abafado, quase imperceptível. Sua respiração prende-se nesse movimento, enquanto a atenção se dissipa lentamente em uma série de detalhes humilhantes. O brilho opaco da peça, o calor que começa a subir pela pele, a brisa que levanta um pouco de poeira e o disparo sutil de algum inseto que arranha a superfície próxima. Cada pequeno impacto compõe uma sinfonia secreta, um ritmo antigo que escapa às linguagens comuns. Ao fim do movimento, o cenário parece respirar junto. O sol, agora evidente no céu, estende sua luz com uma precisão calculada, revelando os contornos da areia recortada pelas sombras das colunas. Um instante de silêncio absoluto se instala, uma pausa que carrega a espessa expectativa do que está por vir. A distância entre você e o futuro abre-se na frente, justificando o peso e a lentidão de cada toque, cada gesto que tomam para moldar sua trajetória. Você sente a pele arrepiar-se no momento em que o chão abaixo de si vibra discretamente, um eco sutil que percorre em reverberação as pedras e se infiltra pelas solas dos pés. O ar parece esticar e contrair com essa vibração, envolvendo-o numa concha sensorial que mistura medo, curiosidade e resignação. A areia ao redor começa a arranhar levemente, como se algo estivesse se movendo, escondido sob a superfície seca e esperando por um convite silencioso. Sem pressa, você recua um pouco, o peso do corpo dividido entre o desejo de avançar e a prudência que domina a cena. Uma sombra inesperada percorre o contorno das colunas diante de você, tênue, quase imperceptível, mas suficiente para que um arrepio suba por sua espinha. É como se os olhos invisíveis do templo tivessem finalmente fixado sua atenção direta em você, observando por entre frestas esquecidas, enquanto o vento frio do começo do deserto sussurra que há segredos que não podem mais ser adiados. Você está prestes a mover a próxima peça, e naquele instante, algo tão silencioso quanto uma respiração prende seu coração. Você sente a tensão pulsar nas veias ainda mais forte quando o chão emite aquela nova vibração discreta, uma corrente que atravessa sua pele, ligando seus ossos ao passado implícito sob aquelas pedras secas. O silêncio se espessa ao seu redor como se o próprio ar escolhesse carregar o peso de um segredo imprescindível. Você mantém a peça presa entre os dedos, o cheiro da madeira quente contrastando com o frescor úmido que escapa da sombra do abrigo. O sol segue seu caminho lento, derramando uma luz dourada que invade cada canto da penumbra, nanquimando as paredes em contrastes sutis, quase palpáveis. O detalhe que faltava, uma tênue linha quase invisível, onde o tabuleiro toca a pedra. Uma fissura sutil, mas real, como uma cicatriz na face daquela superfície ancestral. É ali que o estremecimento parece se concentrar, como se algo oculto estivesse redispondo seu fôlego antigo, prestes a romper. Você respira fundo e abaixa os olhos para a areia que ainda insiste em residir entre os sulcos, recolhendo os grãos com uma paciência meticulosa, movimentando a peça para dentro dessa prolongada espera. Cada gesto é banhado em uma lentidão que parece insistir em dilatar os segundos, num ritmo que não permite pressa. É uma dança demorada, com o ar quente sendo seu único parceiro, enquanto o murmúrio distante do templo se dissolve em um silêncio ainda mais profundo. A pele sob os seus dedos sente o calor da madeira, o relevo cansado,
e você se detém para observar o peso daquela peça, como se ela guardasse a voz dos que vieram antes. O vento levanta uma fina cortina de areia, que se projeta em redemoinhos lentos, quase tímidos, envolvendo o ambiente num toque etéreo, enquanto as colunas à distância mantêm seu olhar de pedra inquebrável. Cada partícula que dança na luz parece carregar um fragmento do tempo, movendo-se com a reverência de quem testemunha o que está prestes a acontecer. Você ergue o olhar para o horizonte, onde o azul pálido do céu começa a se tornar mais intenso, abafando a brisa que antes se fazia mais fresca. O sol agora aquece seu rosto, uma carícia inevitável, trazendo um alívio paradoxal para o corpo tenso. O cheiro da terra seca se mistura ao leve aroma da resina que ainda emana levemente da vela, como um fio fino conectando passado e presente. Um fio frágil, mas resistente. O jogo, silencioso, ainda espera por sua próxima decisão. As peças, imóveis, parecem pulsar com uma lentidão que desafia o tempo enquanto você as toca mais uma vez, deslizando uma para frente com a consciência plena do peso envolvido. O som surdo da madeira contra a pedra se expande, preenchendo o espaço invisível e vibrante do ar, que parece agora carregado de impressões antigas. Você sente o momento se alongar para um quase infinito, os batimentos do seu coração medidos contra a imensidão do deserto. Na sua respiração, quase um sussurro, você captura uma mudança sutil na temperatura, um arrepio que atravessa o couro. Sob as vestes antigas, a areia sob seus pés insiste em calor, enquanto a sombra das colunas contrasta com a luz que avança impetuosa, espalhando formas geométricas pelo chão poeirento. Os murmúrios do templo ressurgem, dessa vez mais próximos, compêndios inaudíveis de vozes ancestrais que parecem convidar você a olhar mais fundo, a ouvir além do que se vê. Seu olhar volta ao tabuleiro, onde a próxima peça repousa, esperando ser movida. Você sente a textura da madeira endurecida, os sulcos gretados que já suportaram tantas jogadas. O suspiro do vento parece transportar uma promessa invisível, sussurrada apenas para aqueles que sabem ouvir em silêncio. A camada fina de areia que se acumulou é um lembrete da passagem lenta do tempo, que desliza inevitável como areia entre os dedos fechados. Sem pressa, você ergue a peça, sentindo a madeira aquecer como contato, e começa a mover lentamente com precisão quase cirúrgica, enquanto cada centímetro percorre os sulcos gastadores. O tempo se fragmenta em instantes minúsculos que se repetem e se alongam, como se cada toque fosse um eco das mãos que um dia jogaram sob aquele mesmo sol implacável. O jogo deixa de ser apenas um teste para se tornar um rito atemporal de paciência, meditação e observação tensa. O sol eleva-se ainda mais, trazendo consigo a expansão do calor e uma luz que começa a cegar, moldando a temperatura em ondas que dançam ao redor de cada objeto, da pedra irregular à madeira desgastada, criando uma pintura efêmera de tons dourados e sombras frias. Você sente o tecido das vestes aderir ao corpo suado, o contrapeso da dureza da pedra sob as mãos, e o corpo inteiro se adapta a esse equilíbrio tênue entre ansiedade e resignação. Então, o silêncio é novamente quebrado, mas não por movimento ou som imediato. É uma queda sutil,
quase imperceptível, como uma gota de areia que cai sozinho em um oceano imenso. Você percebe, quase que sem querer, uma sombra cortando as linhas que a luz desenha sobre o tabuleiro. Ela não pertence a você. Não é feita de corpo, mas de intenção. Uma figura silenciosa que se insinua na sua visão periférica. A areia que repousava imóvel começa a se remexer devagar na borda do abrigo, como se um mínimo tremor convidasse o chão a revelar seus segredos. Seu coração acelera, mas de forma controlada. Não há pânico, apenas um reconhecimento profundo de que o jogo está chegando a um ponto em que o movimento simples traduz o peso maior do destino. A peça que você move agora não é mais apenas madeira moldada. É um sinal, um convite para o que está por vir. Você sente a mão pousar definitivamente, seus dedos descansando suavemente, mas a mente permanece alerta. O próximo passo ainda está por vir. Uma caminhada delicada sobre um fio invisível entre o passado e o presente. E é no instante antes desse próximo movimento que de repente o tempo parece congelar, como se a própria areia do deserto aguardasse por sua decisão definitiva. E nesse momento suspenso, uma voz muda, feita apenas do eco da areia, diz que alguns segredos só se abrem quando a coragem encontra seu limite, e você sabe que está prestes a alcançá-lo. Você sente com uma clareza quase palpável que o instante se cristaliza ao redor do tabuleiro. O velho jogo de Senet é agora o epicentro silencioso desse espaço entre mundos, entre o passado e o presente, entre o conhecido e o oculto. Seus dedos tremem levemente, segurando a peça que repousava imóvel há tanto tempo. E o leve calor da madeira parece transmitir uma mensagem ancestral. Ao seu redor, o ar parece mais denso, carregado da expectativa que acompanha o silêncio quase absoluto. A sombra das colunas alonga-se pesadamente sobre a areia fina do deserto, que permanece imóvel, como se respeitasse a gravidade daquele momento. O sol, começando a se impor no céu, derrama uma luz esparsa que toca os contornos da pedra e da palha, criando um jogo sutil de brilhos e sombras que parece pulsar em sintonia com o seu próprio corpo. Você respira devagar, sentindo o ar seco que invade seus pulmões, misturando-se ao aroma terroso que vem do chão e ao toque furtivo da resina da vela que ainda arde com a chama trêmula. O calor recente do sol se espalha como um abraço lento, um lembrete silencioso de que o tempo continua passando, mesmo quando a sua atenção está tão focada naquele único ponto. Seus olhos fixam-se no tabuleiro, absorvendo cada rachadura da madeira, cada sulco que as peças percorrem em sua lenta dança. Cada grão de areia que insiste em permanecer entre as frestas torna-se um pequeno objeto de sua paciência. Você limpa novamente com cuidado, com a ponta dos dedos, o espaço entre as peças, enquanto o murmúrio distante do templo se insinua em pequenos ecos quase inaudíveis, como se as pedras ao redor repetissem um cântico antigo, dançando com a brisa leve que percorre o abrigo. O som distante é como um sussurro que embala sua concentração, uma canção sem palavras envolvendo o tempo em um abraço delicado. Quando finalmente sua mão se move para deslizar a peça, o gesto inevitável é lento, carregado de significado. Você sente o contato da madeira contra a pedra,
um som abafado que ressoa como um tambor na vastidão daquele espaço silencioso. Essa pequena movimentação parece ecoar mais fundo do que o próprio toque, reverberando em uma frequência que só o deserto sabe ouvir. E enquanto seu corpo permanece imóvel, seus sentidos se tornam uma rede fina que captura cada nuance do momento. O leve estalo da madeira, a brisa suave que levanta um fio de areia, o sussurrar quase imperceptível do vento entre as colunas. Um arrepio percorre sua pele quando o tabuleiro quase imperceptivelmente vibra sob suas mãos, como se aquela superfície antiga despertasse de um sono prolongado, prestes a revelar um segredo guardado por eras. Os limites entre o silêncio e o som se confundem. A quietude se transforma em presença, e você percebe que não está apenas jogando um jogo, está participando de um ritual que conecta o eterno e o efêmero. Lá fora, a luz se intensifica aos poucos, desenhando linhas nítidas sobre a areia, que começa a se refletir em um dourado mais vibrante. O calor aproxima-se, espiralando no ar, ainda que você permaneça protegido pela sombra do abrigo, onde o ar é uma mistura suave de frescor e resina antiga. A poeira suspensa cria uma névoa tênue, onde cada partícula dança em câmera lenta, tornando o invisível visível, como pequenos fantasmas que celebram sua presença silenciosa. Em meio a esse cenário, seus sentidos permanecem focados no tabuleiro que agora parece pulsar com uma vida própria, pausada, misteriosa, quase hipnótica. Você não se apressa. Cada movimento seu é uma fração expandida do tempo, uma pausa prolongada entre o passado e o que ainda está por vir. O jogo desacelera o mundo ao seu redor, e sua respiração acompanha o compasso dessa desaceleração, profunda e ritmada, como o bater de um coração ancestral. De repente, um som tênue emerge no fundo do silêncio. Uma reverberação que não é feita de ar, mas a soma de algo muito mais antigo. A areia, até então imóvel, começa a ondular, não em rajadas, mas em movimentos suaves e regulares, como o pulso delicado de um corpo oculto sob a superfície. O ar torna-se uma membrana elástica, esticando-se e vibrando em resposta a essa onda silenciosa. Você percebe a presença desse movimento com a totalidade dos seus sentidos, cada fibra do seu ser sintonizada com o ritmo do que está acontecendo. Seu coração arde com um fogo contido enquanto esse pulso sutil cresce, crescendo, trazendo consigo uma promessa velada que não precisa ser nomeada. Você sente uma mistura delicada de respeito e inquietação, uma aceitação consciente dessa energia ancestral que conecta tudo: a pedra, a madeira, a areia e o espaço entre eles. E você. Seus dedos apertam a peça de madeira, enquanto ao mesmo tempo o ar parece se condensar em torno da sombra das colunas, tornando as figuras imensas, silenciosas e observadoras. Há uma pressão quase palpável que cresce com a luz do sol, expondo cada detalhe do templo, cada rachadura na pedra e cada fibra da palha. Tudo parece respirar, lento e profundo, como se o mesmo tempo antigo que você tenta decifrar estivesse se preparando para se revelar. Um arrepio percorre sua nuca, e você percebe que chegou o momento de aceitar
o que era apenas implícito. Você ergue a peça para o próximo movimento. E o espaço entre o toque e a ação se estica em uma eternidade silenciosa. A sombra se alonga e distorce. O ar vibra e você sente que naquele instante suspenso, algo inominável está prestes a emergir das profundezas da história, aguardando pacientemente pela sua próxima escolha. A peça desliza lentamente pelo sulco da madeira, quase imperceptível, enquanto você mantém os dedos firmes, sentindo a textura áspera e o calor discreto que a luz do sol já espalha pelo abrigo. A respiração se torna um compasso manso, a efemeridade do ar preenchendo os pulmões enquanto o silêncio inteiro ao redor parece se recolher, respeitando cada movimento. Seus olhos acompanham o caminho do jogo, cada sulco, cada fresta na madeira que carrega os grãos teimosos de areia. Pequenas testemunhas daquela espera ancestral. O mundo se reduz a esse instante estendido, onde tempo e espaço se curvam para acomodar o peso de sua atenção. Lá fora, a luz ganha densidade. O céu se abre num azul pálido que alarga a vastidão do deserto, e as colunas do templo projetam sombras que avançam lentamente, como se despertassem de um sono antigo. Um vento tênue sussurra entre os pilares, trazendo junto o aroma seco da areia esquentando sob o sol, misturado a um toque sutil de resina e a lembrança do papiro. Você sente o tecido pesado das vestes repousar sobre os ombros. O leve arrepio, provocado pelo contraste entre a brisa fria da manhã e o calor que cresce a cada instante. Seu corpo é o centro de um universo restrito, onde cada sensação se amplifica e ultrapassa a simples percepção. Você para por um momento, a mão ainda suspensa sobre o tabuleiro, permitindo que o silêncio e a quietude ocupem o espaço. O murmúrio distante do templo continua, como uma canção sem voz que faz as paredes de pedra vibrar de um modo quase palpável. Um grão de areia prende-se à pele do seu braço e você o remove devagar, consciente de que cada pequeno gesto é parte desse ritual calmo, porém irrevogável. Seus dedos retomam o gesto antigo, varrendo a poeira insistente entre as peças. Uma repetição lenta que age como um mantra, ajudando a conter a ansiedade que é tão invisível quanto persistente. A madeira quente, sob os seus toques, parece contar uma história sem palavras. Uma história de espera, de julgamentos silenciosos e de decisões que se desenrolam no ritmo lento do tempo desértico. Você sente o coração bater num ritmo cadenciado, quase compassado, em harmonia com o sopro constante do vento que brinca com a areia fora do abrigo. A luz dourada se torna mais intensa, espalhando luz e sombra em um balé invisível que revela as imperfeições do chão de pedra e as ranhuras das colunas que lhe cercam. Cada elemento parece transportar uma memória antiga, uma energia estagnada que se move muito lentamente, um segredo vindo à tona. Ao avançar lentamente uma peça, o contato entre a madeira e a pedra cria um som abafado que preenche o ar com uma reverberação quase sagrada. Você percebe o leve tremor que corre pela superfície do tabuleiro, uma vibração tênue que o conecta a algo maior, imaterial e ancestral. Seus sentidos se afinam a essa frequência invisível,
captando o sussurro da areia que desliza silenciosamente, a dança delicada das sombras e o calor que cresce, às vezes confortável e às vezes opressivo. Você se permite um breve momento para respirar fundo, sentindo o ar seco e quente preencher os pulmões, misturado ao aroma quase imperceptível das velas ainda acesas e da terra onde pisas. A pele sob as vestes sente o primeiro suor discreto, que escorre lentamente enquanto o mundo ao redor continua a girar numa lentidão quase líquida. Os sons distantes do deserto, o farfalhar das folhas secas, o cantar de insetos e o eco reduzido do templo formam uma orquestra suave que embala o instante presente. Uma sombra se projeta contra as colunas, tênue e quase feita de nada, mas suficiente para que você sinta a pressão de um olhar invisível. A areia, antes imóvel, parece reagir, movendo-se em redemoinhos microscópicos, insinuando que há forças em jogo que escapam à compreensão imediata. Seu corpo reage com um arrepio frio que se espalha da nuca até a ponta dos dedos, uma lembrança silenciosa de que aquele momento carrega uma gravidade oculta. Você baixa a mão e repousa a peça após um movimento lento, como se cada centímetro percorrido fosse uma marcha silenciosa nos confins do tempo. O tabuleiro parece respirar sob seus dedos, uma pulsação fraca que se mistura à sensação de que algo está prestes a se revelar. Algo suspenso entre o passado e o presente, entre o jogo e a vida. A luz do sol invade mais forte agora, e você sente o calor envolver o templo, alargando as sombras e esculpindo os contornos da pedra com uma nitidez quase dolorosa. O ar vibra, carregado de uma eletricidade silenciosa que faz os pelos da pele se eriçar levemente, e você sabe que aquela calma contém uma tensão pronta para se desdobrar. Ao levantar o olhar, seus olhos encontram um ponto onde a areia parece se agrupar, formando um padrão estranho, quase geométrico, que antes passara despercebido. É como se o deserto em si tivesse enviando uma mensagem cifrada, uma trilha deixada no chão que não pode ser ignorada. A respiração fica mais lenta, o coração marca um compasso sereno, mas a vigília se torna mais intensa. Você sente o calor subir pela espinha, acompanhando o pulso sutil da terra sob os pés que entregam uma leve vibração inquieta. O jogo não acabou. Na verdade, parece ter revelado uma nova dimensão, onde o silêncio guarda não só a espera, mas a antecipação de uma descoberta iminente. O tempo se dobra num instante alongado, e a peça que repousava na sua mão torna-se um símbolo, um elo entre você e aquela energia ancestral que permanece oculta, porém palpável. A areia que dança ao redor espelha essa tensão crescente, e a sensação de que, por detrás daquela luz intensa e da sombra final delineada pelas colunas, algo muito maior, algo proibido, está prestes a emergir da antiga penumbra. Então, antes que seu próximo movimento se torne inevitável, um sussurro sem voz parece ecoar nas pedras, um convite silencioso, uma promessa velada, e você entende que o que está por vir não é apenas um jogo. É a chave para abrir um segredo que aguardava por você desde sempre. Você permanece imóvel,
O toque da peça entre os dedos prolongando uma pausa que parece se esticar pelo tempo esculpido no deserto. O calor que até pouco parecia distante, agora sobe devagar, envolvendo o abrigo numa carícia quase incômoda, fazendo o pó suspenso no ar dançar em raios luminosos que se infiltram pelas frestas da palha. O som do silêncio ganha contornos, como se o próprio a respirasse lento, carregando o peso daquele instante no qual o passado e o presente se unem com uma textura quase palpável. O tabuleiro repousa sobre a pedra fria, a madeira gasta marcando sulcos que carregam mais do que a história imediata. São testemunhas de uma tradição antiga, de mãos que moveram peças sob olhos invisíveis e destinos incertos. Seus dedos deslizam novamente pela superfície áspera, pegando a poeira fina e espalhando-a com uma lentidão quase meditativa, cercado pela serenidade tensa daquele espaço onde o tempo parece diluir-se. A arena do jogo deixa de ser apenas um objeto físico, transforma-se no centro onde suas escolhas reverberam, cada movimento sugerindo efeitos que escapam ao olhar. Com cuidado, você ergue aquela peça com a consciência de que cada centímetro a ser deslocado é um passo sobre um fio tênue entre a segurança e o desconhecido. A madeira quente já absorveu o calor do sol e transmite essa energia. Um lembrete sutil do ciclo interminável do dia. Você sente a textura gasta, áspera sob as pontas dos dedos, misturada à poeira que insiste em permanecer entre as ranhuras. O ar ao redor parece mais espesso, e cada respiração sua preenche o espaço com sons que reverberam contra as pedras do abrigo. Um murmúrio distante, quase imperceptível, parece renascer do templo adormecido, um segredo suspenso, em um eco quase ancestral que atravessa o vazio da manhã. O vento brinca levemente com a palha seca das paredes, transportando consigo o aroma pungente da terra quente, misturada à resina, enquanto suas vestes escorregam lentamente sobre os ombros, como se adaptassem ao ritmo renitente do deserto. O calor aumenta, lançando sombras longas e esguias, que parecem bailar em sintonia com sua hesitação, projetando formas mutantes que fluem pela areia e pedra. Você se detém um momento e permite que seus olhos vaguem para o azul pálido do céu, onde a luz cresce imóvel e inexorável, prometendo um dia árduo. Algo de hipnótico naquele cenário vasto e deserto, um convite silencioso para aceitar a lentidão e o peso da espera. A areia branca e fina murmura sob a brisa morna, e você sente o espalhar das partículas, cada uma um fragmento do tempo esculpido na imensidão. O mundo que o cerca parece se esconder em detalhes mínimos. O pequeno arranhar de um inseto nas pedras, o chiar sutil da cera derretendo lentamente na vela próxima, o toque fugaz da areia que escorrega entre os dedos. Sua mão finalmente se move, descrevendo uma trajetória precisa e cuidadosa, deslizando a peça pelo sulco da madeira com uma lentidão quase reverencial. O som abafado do contato da peça com a pedra oferece um contrabaixo calmo ao cenário, um ritmo pausado que se estende e reverbera no espaço silencioso. É um movimento que não tem pressa, que celebra a paciência em suas minúcias, carregando a imagem do tempo suspenso naquelas texturas gastas,
enquanto você observa, tão concentrado que quase esquece a realidade palpável. A luz do sol dança sobre as arestas das colunas, projetando riscos dourados no chão que serpenteiam e se recombinam em padrões efêmeros. O calor penetra a pele, tirando um suor tênue que resfria lentamente pela brisa, mas nunca o suficiente para quebrar o ritmo quieto daquele ritual de atenção e contemplação. Um leve suspiro de ar percorre o abrigo, e a vela próxima lança uma sombra que parece se alongar em direção ao seu peito, como se o passado puxasse sua alma para algo ainda não revelado. O ar se adensa como se um segredo começasse a se formar na tênue fronteira entre o silêncio e o som. Você sente o peso do vácuo preenchendo cada espaço livre, enquanto seus sentidos se afinam às nuances mínimas. O estalar quase inaudível da madeira sob a peça, o roçar lento do tecido contra a pele já quente, o cheiro doce e soturno da cera que mistura sua existência ao cheiro da terra seca. A sombra das colunas cresce, cobrindo a areia com um véu que parece pulsar, como se o próprio templo estivesse respirando junto com você. No instante em que a peça chega ao seu destino, o chão emite um estremecimento sutil, uma vibração tênue que se propaga sob seus pés e reflexos no tabuleiro. Esse pulso não é do corpo nem do vento, mas de algo profundo, um sussurro invisível que sobe das pedras ancestrais e atravessa o tempo perdido. Você percebe que aquele gesto, aparentemente simples, é um convite para atravessar uma porta entre o visível e o oculto, para se deixar envolver pela própria essência da história. Você solta a peça devagar, sentindo o calor do contato persistir nas pontas dos dedos, ainda tocando a madeira. O ar ao redor parece respirar com você, em um compasso largo que contradiz o bater acelerado do seu coração, que pede silêncio e atenção. A areia flutua na luz morna, formando pequenos redemoinhos que contam histórias de ventos antigos. No horizonte, as colunas do templo mantêm seu vigia implacável, silenciosas testemunhas de segredos que ainda estão por ser desvelados. Seu olhar se ergue lentamente, encontrando o espaço entre as sombras, onde a luz penetra por uma abertura sutil, descrevendo um caminho que convida os olhos inquietos. Você sente o campo magnético daquele instante ampliando seu alcance, uma tensão carregada de possibilidades ainda não compreendidas. E então, como um convite imperativo e silencioso, o vento traz um fragmento de som, quase um sussurro que não pode ser nomeado, mas que reverbera em cada fibra da sua pele. O que está escondido sob o deserto está pronto para emergir, esperando que você mova a próxima peça. A peça deslizou lentamente pelo sulco da madeira. Cada centímetro uma eternidade que você sentiu não só nas pontas dos dedos, mas em todo o corpo. Por um instante, o mundo ao redor pareceu hesitar, como se o próprio deserto prendesse a respiração para assistir àquela movimentação silenciosa que unia passado e presente. A madeira quente transmitia um calor quase reconfortante, óleo antigo de história e segredos inacessíveis, enquanto a sombra comprida das colunas dançava suavemente sobre os grãos de areia. O sussurro do vento retomou, trazendo consigo o aroma difuso da resina queimada, um leve perfume de tempos que jamais conheceram pressa. Você sentia o peso das eras não como um fardo, mas como um abraço ancestral, o ritmo desacelerado daquela manhã no Egito Antigo,
oferecendo um refúgio do frenesi dos dias modernos. Não havia mais perguntas a fazer, apenas uma aceitação serena daquilo que se desenhava no silêncio prolongado. Em volta, o templo parecia despertar junto com o sol, sua grandiosidade imperturbável testemunhando o término de uma jornada. As colunas de pedra sustentavam não apenas um teto, mas a memória de mãos invisíveis que outrora moveram aquelas mesmas peças, enfrentando medos e aguardando destinos incertos. Você se permitiu um olhar mais tranquilo para aquela estrutura temporal, sentindo nas rachaduras das pedras o eco das decisões que cruzaram os milênios até chegar a este momento. A poeira que ainda flutuava no ar começou a se depositar suavemente sobre o tabuleiro, como se o tempo desejasse delimitar um fim para aquele jogo interminável. Cada pequena partícula carregava a história de incontáveis olhos que observaram, de corações que palpitaram na espera e de almas que encontraram no Sené uma metáfora para o caminho da vida. Essa percepção trouxe uma calma crescente que penetrava devagar, submissa, preenchendo o espaço antes denso de tensão. Você sentiu a brisa se suavizar, um respiro gentil que aliviava a pele aquecida pelo sol e convidava seu corpo a relaxar. Os sons do deserto, o canto distante de um pássaro, o farfalhar discreto da palha, o ruído sussurrante da areia, compunham a trilha sonora de um instante que parecia suspenso para sempre. No tempo, não havia pressa, não havia urgência, apenas o peso da tranquilidade que agora abraçava a cena. Com dedos que já não tremiam, você pousou as mãos sobre o tabuleiro uma última vez, percorrendo as veias da madeira, os sulcos marcados pelo toque paciente dos que vieram antes. Não se tratava de um mero jogo já encontrado sua resolução, mas de um rito que fechava um ciclo invisível, uma passagem silenciosa entre os mundos que ali se encontravam. A lente do tempo expandia-se no presente, e todo aquele esforço historicamente carregado parecia convergir em um ponto de paz inesperada. O sol subia alto, mas sua luz já não queimava impiedosa. Agora era um calor ameno, que se infiltrava por entre as vestes, aquecendo o corpo sem pressa, convidando a um repouso merecido. O ambiente ao seu redor brilhava em tons dourados, banhando a areia, as colunas, as pedras gastas e até o velho tabuleiro que parecia pulsar em sintonia com seu próprio peito. Cada pequeno detalhe reintegrava o cenário em uma harmonia inédita, uma dança silenciosa entre o visível e o invisível. Você deu um passo para trás, sentindo o contraste entre a dureza da pedra sob os pés e a maciez da areia movediça de cada grão solto pelo vento. A vastidão do deserto, antes imponente e impassível, agora inchava como uma presença acolhedora, uma promessa de continuidade e renovação. O silêncio deixava de ser vazio, transformava-se em tecido fino, onde se costuravam as histórias, as esperanças e os desfechos. O brilho crescente do dia iluminou as feições já cansadas, obscurecidas apenas pela textura do tempo e da poeira, e você percebeu que aquele era o instante em que os olhos invisíveis finalmente deixavam que o fardo se desprendesse. O jogo chegava ao fim, e com ele
Uma sensação incômoda dava lugar a algo mais tênue e pacífico, o alívio silencioso de uma página virada. Enquanto as sombras curvavam-se gentilmente ao redor das colunas, o templo parecia sussurrar sua bênção ancestral. O tempo, nesse ponto, alongava-se num abraço calmo, envolvendo corpo e mente num convite sutil ao repouso. O calor, a luz, o silêncio e o toque das peças entre os dedos formavam juntos uma última melodia, um cântico sem palavras para um momento que só poderia ser vivido, nunca explicado. Você fechou os olhos com a leveza de quem sabe que o passado ficou para trás, mas não sem antes conceder ao presente um legado silencioso. A areia se acomodava na superfície, a brisa envolvia a todos em uma carícia serena e aquela manhã no deserto, com suas incertezas, seus mistérios e suas pequenas decisões, transformava-se na memória quieta e eterna que repousaria, agora e para sempre, sobre o jogo das eras. O coração desacelerava, o corpo se entregava ao ritmo natural do dia, e o mundo ao redor, no seu movimento lento e constante, oferecia o abraço final. O silêncio daquele templo, com suas colunas impassíveis e o deserto vasto e tranquilo, era a última testemunha de que tudo o que precisava ser vivido havia sido vivido. E agora, com a paz restaurada, era a hora de descansar. E assim, envolto nesse sopro antigo e infinito, você se permitiu flutuar na calmaria daquele instante, enquanto o sol traçava seus caminhos dourados pela imensidão da areia. Um convite suave para que o sono viesse, gentil e profundo, fechando os olhos de um tempo que se completava em silêncio.